bom dia, boa tarde, Boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Casimiro, de Geografia, aqui do Colégio São Carlos, na cidade de São Carlos, estado de São Paulo, E eu trouxe aqui para vocês, pessoal, como um tema de Geografia que tem links aí com a Química, com a Física, com a Economia, com a Política até, Um tema muito recorrente em todos os vestibulares, tá? No Enem, inclusive, que é a problemática ambiental, de modo geral. Tá bom? E, em particular, o tema aqui, já que se a gente for destrinchar problemas ambientais, vamos encontrar mais de 30 problemas ambientais, eu trouxe algo específico aqui, que é a questão em torno do aquecimento global e sua principal causa, que é o efeito estufa, que não deve ser novidade para ninguém. A questão do Enem que eu trouxe é uma questão já um pouquinho antiga, de 2010. No entanto, não se enganem, o tema é atual, continuará sendo atual, até porque o agravamento do aquecimento global se faz sentir a cada dia. Deixa eu voltar aqui para a minha página inicial, eu coloquei aqui só uma imagem de ilustração, mas essa ilustração mostra algumas consequências desse aquecimento global. O derretimento de geleiras e elevação do nível dos oceanos, tá ok? Queimadas devido a secas mais prolongadas, tempestades mais intensas, aqui a gente tem um ciclone visto do espaço, tá? O próprio aquecimento do planeta, etc. Então nós vamos aí verificar uma questão, trabalhar uma questão bastante, um clássico, modelo clássico Enem, tá? Clássico por quê? Porque aqui a gente tem links com várias outras disciplinas, com várias outras áreas, tá? Porque é uma questão que, se você tem um conhecimento prévio básico e uma boa leitura e interpretação de texto, você resolve essa questão tranquilamente pelo conjunto das informações aqui do enunciado. Portanto, o enunciado é muito importante, Vocês vão ver que a maior parte a gente vai chegar à resposta correta, a alternativa correta aqui, apenas destrinchando, lendo nas entrelinhas o que esse enunciado está dizendo. Vamos lá? Vamos ler a questão. Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirmava: a conservação do calor na troposfera, a camada da atmosfera, tá bom? A primeira camada da atmosfera, de baixo para cima, de 0 a 12 quilômetros de altura, troposfera. Ela é rica em oxigênio e nela é que ocorrem todos os fenômenos meteorológicos. Portanto, é a camada da atmosfera que mais nos interessa, que interessa a vida, que interessa preservar, inclusive, A conservação do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas, poderia até grifar isso, ondas longas, equivalentes à faixa do infravermelho, que é o calor, caracterizadas como calor sensível, o calor que a gente sente mesmo, a gente não enxerga o calor, mas sente tranquilamente, que são retidas pelos gases do efeito estufa. O que ele está dizendo aí, pessoal? Esse esqueminha aqui é para entender melhor o efeito estufa, ou pelo menos para relembrar, que com certeza você já teve aula sobre isso na vida. Em condições naturais, a radiação solar vem do espaço, bate na superfície terrestre, uma parte é absorvida pela superfície, uma parte é refletida de volta para o espaço. O excesso de calor é dissipado, o excesso. Uma pequena parte fica retida na atmosfera num efeito estufa natural, que inclusive é importante para a manutenção da temperatura média do planeta. Mas o efeito estufa, que é problema ambiental, que é causado por atividade humana, é o seguinte: em condições naturais, o excesso de calor é dissipado. Em situação de efeito estufa, gases poluentes presentes na atmosfera serve de uma barreira para esse calor que seria dissipado, e isso faz com que a atmosfera comece a se aquecer como um todo. Por isso que a gente fala em aquecimento global, é um problema propriamente em escala planetária. Percebeu aqui? Bem simples. Alguns poluentes, particularmente o CO2, o gás carbônico, que é o principal vilão do efeito estufa, retém radiação. É o mesmo que você parar o carro num dia quente de sol,
com os vidros fechados e deixar ele paradinho lá no sol por um tempo. O que vai acontecer é que o calor vai entrar pelo vidro transparente e não vai sair, né, aquecendo o interior do carro. É exatamente o que ocorre aqui. O que está fazendo, entre aspas, o papel de vidro do carro são os poluentes que o enunciado aqui vai enumerar para a gente. Ele vai falar do gás carbônico, é claro, mas ele vai citar uma série de outros gases estufa, gases de substância, com potencial para agravar o efeito estufa. O dióxido de carbono, CO2, é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera. O CO2 é o principal, gente, porque existe em maior quantidade, tá? É por isso. Mas o vapor d'água, o metano, a amônia, o óxido nitroso, o ozônio, o clorofluorcarbono, conhecido como CFC, que também destrói a camada de ozônio, tá? Também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a nebulosidade, vamos ver aqui, ó. Imagina essa nebulosidade toda causada por poluição, pessoal. Claro que isso aqui vai reter aquele calor que tenta ir embora para o espaço, né? A nebulosidade, em termos de... não é um nevoeiro natural, né? Em termos de excesso de poluição, né? Essa nebulosidade acaba, como que eu digo? Aumentando a capacidade, né, dos gases de reter o excesso de calor na atmosfera. Tá bom? Além desses gases, a nebulosidade, material particulado, que são cinzas, poeiras de origem urbana e industrial, tá? Em suspensão no ar, são importantes contribuintes no processo de aquecimento da troposfera, uma vez que atuam como barreira à livre passagem das radiações infravermelhas emitidas pela superfície. Ok? Só para constar, ele falou do dióxido de carbono, mas ele elencou aqui uma série de outros gases e substâncias, né, no caso do vapor d'água, dos particulados, né, capazes de reter o calor na atmosfera, nas camadas baixas da atmosfera. O gás carbônico é o principal vilão do efeito estufa, é um clássico. Mas também o vapor d'água, gente, em estado gasoso tem essa capacidade, estufa. O metano, tá? CH4, até fazendo um link com a química, eu coloquei aí as fórmulas, né, químicas desses gases, né? O metano, a principal fonte de emissão de metano é o gado bovino, tá? É verdade, através da flatulência bovina, eu falo assim para não falar, né, outras palavras mais feias lá no vestibular, né? Através do arroto do boi mesmo, gente, é isso mesmo. Porque o boi é um bicho ruminante, né, e decompõe matéria orgânica, né, o capim que ele come. Decomposição de matéria orgânica emite muito metano, tá? Também a amônia, o óxido nitroso, conhecido como gás hilariante. O próprio ozônio tem capacidade estufa. O ozônio lá na camada de ozônio natural, que não fica na troposfera, fica na estratosfera, ele é importante. Ele atua como um filtro natural contra o excesso de radiação ultravioleta, tá bem? Agora o ozônio em camadas baixas na troposfera atua como um gás estufa, tá bom? Os clorofluorcarbonos, né, conhecido como CFCs, tem várias formulações aqui deles, tem pelo menos uma meia dúzia de clorofluorcarbonos principais, tá? Eles destroem a camada de ozônio, mas nas camadas baixas da atmosfera também tem capacidade estufa. Além disso, material particulado, ele está falando tudo isso aqui lá no enunciado da questão, né, que são cinzas, poeiras, fuligens e a nebulosidade que a gente ilustrou aqui com essas fotos, tá bem? Voltando à questão. Só para constar, fazer aquele linkzinho com a física, pessoal, o infravermelho do que ele fala é o calor, tá? Ele está falando que o infravermelho, ali no enunciado, tem um comprimento de onda mais longo. Mais longo, se olharmos aqui só para o espectro eletromagnético, né? Olharmos para ele aqui só na região da luz visível. O infravermelho vai ter entre 10 a menos 3 e 10 a menos 5 metros de comprimento de onda, ou seja, de uma crista até outra crista, tá? Dentro da faixa da luz visível é um comprimento de onda um pouquinho maior, tá? Veja que, por exemplo, ondas de rádio tem mais de 1 metro de comprimento entre uma crista e outra. Quanto menor
o comprimento de onda, maior a frequência, portanto maior a energia. No espectro eletromagnético, as ondas de maior energia, de maior frequência, e que portanto tem menor comprimento de onda, são os raios gama, é a radiação mesmo, a radiação de maior energia, tá bom? Ele falou aqui do infravermelho, estamos falando do calor dessa região do espectro eletromagnético, entre 10 a menos 3 e 10 a menos 5 metros de comprimento de onda, tá? Voltando aí para a questão, gente. A partir da leitura do texto, veja que o próprio, a questão é clássica, nem mesmo, a partir da leitura do texto, quase toda a resposta está aqui, tá? No enunciado. Por isso a importância de se ler com atenção, né? A partir da leitura do texto, e eu digo aqui, de um conhecimento prévio básico, conclui-se que as ondas que causam o efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência, como raio-x. Não, ele está falando de ondas longas aqui, ó, equivalente à faixa do infravermelho, longa, como eu disse, se considerarmos o espectro aqui na região da luz visível. Ele não está falando de raio-x, ele está falando de infravermelho, que tem um comprimento de onda maior. Então você já exclui essa daí, porque ele está falando de curta frequência e que ele falou em ondas longas no enunciado. B. Apenas o gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito estufa. Gente, ele citou a lei do gás carbônico, tudo isso aí. Então você já exclui também pela leitura do texto. Tá bem? Todos esses gases e substâncias que causam efeito estufa. Tá? O efeito estufa, letra C, envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera. Muito pelo contrário, ele fala da troposfera, a camada mais baixa. E se ainda restasse dúvida, ele fala aqui, ó, em algum ponto, além desses gases, a nebulosidade material particulada e suspensão são importantes contribuintes no processo de aquecimento da troposfera, uma vez que também atua como barreira à livre passagem das radiações emitidas pela superfície. Não achei o que eu estava procurando, mas ele fala em camadas baixas na atmosfera, tá? De qualquer forma, a troposfera, é a camada mais baixa da atmosfera. Então não se trata das camadas mais altas, das camadas mais externas. Se trata aqui, ó, das alturas da atmosfera de 10 a 12 quilômetros de altura, tá bom? A letra D. Gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem, gases, ele falou no plural, podem interferir no recrudescimento do efeito estufa. A não ser que você não saiba o que é a palavra recrudescimento, poderia causar dúvida. Aqui eu dou a pista. Recrudescimento é o agravamento do efeito estufa, poderia ser substituído por essa palavra. Então, ó, gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem interferir no recrudescimento do efeito estufa. De fato, é isso exatamente o que o enunciado está dizendo o tempo todo para a gente. Ok? A alternativa correta é a alternativa D, pessoal. Vamos apenas ler a E, O vapor de água permite a livre passagem dos raios infravermelhos, o que causa sua livre reflexão para o espaço exterior. Não, ele colocou inclusive o vapor d'água, como uma substância em potencial, causadora do efeito estufa. Claro que só apenas o vapor d'água na atmosfera, gente, se fosse só isso, não teríamos efeito estufa. Efeito estufa pode ser até potencializado pelo vapor d'água, mas o que estraga a atmosfera, o que causa efeito estufa, é a emissão desses poluentes, tirando o vapor d'água, pelos poluentes das atividades urbano-industriais. Como rever a questão do aquecimento global? Todos sabem os seus impactos, O próprio aquecimento global, o principal caso é o efeito estufa, mas também derretimento de geleiras, elevação do nível dos oceanos, mudanças climáticas como secas mais intensas, tempestades, ciclones, furacões mais intensos, verões mais quentes, mudanças climáticas globais, impactos em ecossistemas, como a morte de recifes de corais pela elevação da temperatura média dos oceanos, proliferação de pragas e doenças devido ao aquecimento que causa desequilíbrio nos ecossistemas e assim por diante. Esses são os impactos do efeito estufa. Soluções para eles, gente, são soluções de caráter político.
Tanto os acordos do conhecido Protocolo de Quioto, de 97, quanto o famoso Acordo de Paris, são acordos internacionais firmados por todos os países membros da Assembleia Geral da ONU, tá? Foram reuniões da ONU para a questão ambiental e ambos batem na mesma tecla. Tem que reduzir, para reduzir o aquecimento global, necessariamente tem que reduzir as emissões de poluentes, a começar pelo gás carbônico, que é o principal vilão do efeito estufa. Para reduzir o excesso de gás carbônico, tem que se pensar em fontes alternativas de energia, que, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis é um grande emissor de gás carbônico, queimadas em florestas ou em biomas como Pantanal ou Cerrado Brasileiro, como tem acontecido nessa temporada de seca aqui na região centro-sul, né? Essas queimadas também emitem gás carbônico. Os protocolos de Quioto e o Acordo de Paris, né, batem nessa tecla da redução das emissões de gás carbônico. Para isso também é preciso manter as florestas, reflorestar, porque através da respiração vegetal, as florestas retiram o excesso de CO2 da atmosfera. Tá? Esses acordos aqui são bastante óbvios para a gente, né? São bastante, digamos assim, sensatos, mas esbarram em interesses dos países, sobretudo no caso dos países mais ricos ou das grandes economias emergentes como a China, né? Ou o caso dos Estados Unidos, que é notório, que relutam, né, em assinar esses acordos. O Acordo de Paris foi histórico, porque pela primeira vez na história houve um consenso entre a comunidade internacional. Todos os países da Assembleia Geral da ONU assinaram o Acordo de Paris. No entanto, houve um revés, né, um retrocesso, com a chegada de Trump ao poder, que retirou novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris. Tá? Então, temos aí uma questão resolvida de modo tranquilo, apenas olhando para as informações que nos traz o seu enunciado e manejando um certo conhecimento prévio, básico, que você deve, né, ter aí. Né? Desejo para vocês, pessoal, bons estudos, né? Um bom Enem, um bom vestibular para as outras instituições que vocês prestarem. Abraço, né? E a gente vai ficando por aqui. Professor Casimiro, Geografia, foi um prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Abraço.